Boa noite a todos, né? Aos nossos irmãos de União dos Palmares, do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. E os nossos irmãos de Cacimbinhas, né? Cidades de Alagoas, né? Do Centro Espírita Frei Fabiano de Cristo. Recebam o nosso abraço fraterno aqui dos paraibanos, né? Sou paraibano. Estou falando aqui de João Pessoa, na Paraíba, né? Mas a minha base de trabalho espírita é na cidade de Mamanguape, aqui no interior, no Centro Espírita Núcleo Evangélico Jesus Nazareno. Estamos aqui a convite de Márcia e de Alonso, né, que me deixaram livre para escolher um tema. E o tema que eu escolhi foi Casos Sugestivos de Reencarnação na Bíblia, que tem como subtítulo as reencarnações de Abraão, Elias, Acabe e Jezabel, que são personagens do Antigo Testamento. Então nós vamos desenvolver uma linha de raciocínio para demonstrar que esses personagens também viveram na época de Jesus através da reencarnação, né? É essa a nossa proposta, né? Então vamos iniciar o nosso trabalho. Primeiro nós vamos identificar esses personagens, né? Começando por Abraão. Abraão é o patriarca, né? Ele saiu da cidade de Ur por volta do ano 1800 a.C., né? Ele foi chamado para iniciar um grande povo, né? E está escrito no livro A Gênese, capítulo 12, versículos de 1 a 3, que diz assim: E Yahvé disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Isto é, todas as famílias, né? Isso está no Gênesis, né? Então isso aqui é Abraão, né? Caracterizado no livro A Gênese, né? Bem, já identificamos Abraão, né? E já constatamos a sua reencarnação no período de Jesus como Simeão. Agora vamos identificar Elias, o profeta Elias, né? Ele foi um taumaturgo, né? Profeta e taumaturgo é aquele que faz milagres, né? Que viveu no reino de Israel durante o reinado de Acabe, por volta de 800 antes de Jesus nascer, muito antes, né? Então, depois que... Aí vamos procurar uma característica de Elias, né? Que eles tinham naquela época, e depois identificar se essa característica permaneceu quando ele reencarnou na época de Jesus, né? Então, tem uma passagem aqui do livro de Reis, 2 Reis, capítulo 1, versículo de 1 a 8, né? Que diz o seguinte, que quando o rei Acabe morreu, então quem sucedeu ele foi Ocosias, né? E Ocosias levou uma queda, ficou doente, né? E mandou que seus servos fossem procurar consultar o Deus Baal. Agora vamos fazer um parênteses aqui, né? Quando Salomão uniu todo Israel, né, e morreu depois, aqueles que sucederam ele dividiram, né, em 2 reinos. O que era um reino só passou a ser dividido em 2 reinos, né? Reino do Norte, também chamado Reino de Israel, e o Reino do Sul, chamado de Judá. É onde fica Jerusalém e o Templo, né? O Reino do Norte, o Reino de Israel, tinha sua sede na Samaria. Era de lá que os reis governavam, né? O Acabe governou de lá, o Ocosias governou de lá, né? E o Ocosias mandou os servos dele procurar consultar Beelzebul, porque já era uma prática lá. Vamos ver mais na frente isso aí, né?
Então os servos vão, né? Aí Elias é chamado pelo Senhor para interceder lá, se encontrar com os servos do rei e dizer, que procurais, né? Aí eles vão dizer que vão em busca de Baal-zebub, né? Que é o Deus das moscas. Aí Elias disse, voltai e dizei ao vosso rei, em Israel não existe um Deus, chamado Yahvé, para que consulteis Baal-zebub. E aí os servos voltam, né? E quando chega lá, aí fala para o rei. Aí o rei pergunta assim, qual a aparência desse homem? Ele responde, era um homem vestido de pelos e com um cinto de couro ao redor dos rins. E disse o rei, é Elias, o tesbita, né? E aqui é muito curioso, porque o rei conheceu que era Elias simplesmente pelas roupas que ele vestia, né? Então dá a entender que somente Elias se vestia daquela forma. Se outra pessoa se vestisse, ele não ia poder identificar, né? Então era Elias, né? E isso é muito curioso porque a gente vai ver mais na frente alguma coisa referente a João, né, no Evangelho de Mateus, que diz respeito a isso aí, né? Então a gente vai ver no Evangelho de Mateus, está escrito assim, ó, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías ao dizer, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E o deserto que João Batista pregava não era uma região árida, seca, não, né? Era o deserto dos corações indiferentes, né? Dos corações duros. Era esse deserto para quem João Batista pregava, né? Aí diz mais assim, ó, João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Da mesma forma que os servos do rei disseram sobre Elias, né? Elias vestia da mesma forma. Então existe essa relação entre Elias e João Batista até na forma de se vestir, né? Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Então vieram até ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região vizinha ao Jordão. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados, né? E João batia pesado na questão do arrependimento. Se você não se arrepender, você estava condenado, né? Então vamos ver qual é o episódio que trata dessa relação direta entre Elias e João Batista, né? Se trata justamente da transfiguração, né? É um episódio com Jesus, quando ele sobe ao monte, leva Pedro, João e Tiago, e lá no monte ele se transfigura, né? Fica completamente iluminado, até suas vestes ficam iluminadas, e aparece lá Moisés e Elias conversando com ele, né? Interessante é porque muitas religiões ditas cristãs, né, denominações, acreditam que a pessoa morre e fica dormindo, né? E Moisés ali não está dormindo, está perfeitamente vivo, né? E, inclusive também está escrito no Evangelho que ele diz assim, Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Quer dizer, Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos no mundo espiritual, né? Por isso que Jesus disse isso, né? Mas o episódio da transfiguração, quando se acaba, né? Que Jesus desce da montanha, aí os discípulos, né? Ficam meio assim, né? E perguntam, né? Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Porque o profeta Malaquias não disse isso, lá no Antigo Testamento, que primeiro tinha que vir Elias. Então a pergunta do discípulo foi pertinente, né?
E aí, Senhor, o que é que tu tem a dizer sobre isso, né? Porque ele não viu Elias. Eles conheciam João Batista, mas não conheciam Elias, né? Olha o que Jesus diz. Certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Certamente. Né? Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram tudo com ele, tudo que quiseram. Assim também o Filho do Homem ia sofrer da parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. E por que ele diz que eles não reconheceram? Ora, porque veio ali outra personagem, num outro corpo, outro nome, né? Como é que eles iam conhecer Elias? Né? Mas Jesus sabia, porque Jesus conhecia a alma, né? E era para a alma que Jesus falava, não era para o corpo. Então nós acreditamos, tá, que conseguimos caracterizar a reencarnação de Elias como João Batista. Né? E existe outra indicação que veremos mais na frente, né? Quando formos analisar aqui agora o Acabe e a Jezabel. Né? Acabe, como a gente já sabe, a gente já viu, né? Que governou a partir da Samaria, e ele fez tudo errado, né? Ele não atendia determinações que vinham através dos profetas, né? E além do mais, casou com uma mulher chamada Jezabel, né? Que ela era filha de Antibal, rei de Sidônio, né? Idólatra, sacerdotisa do deus Baal, né? E ele levou, inclusive, os profetas de Baal, 450 profetas para o palácio, né? E viviam lá com o rei Acabe. Né? Inclusive, o altar que tinha para Yahvé foi destruído, né? E ficou a adoração para o rei Baal, né? E isso aí fez com que os judeus passassem a odiar a região da Samaria, né? Inclusive, na época de Jesus, 800 anos depois, ainda persistia essa rejeição, esse ódio, né, dos judeus para com os samaritanos. Né? No tempo, caminhou no tempo, chegou até aquela época. Né? Então vamos ver aqui o seguinte. Então, Elias, que viveu na época do rei Acabe, na Samaria. E ele batia pesado contra Acabe e contra Jezabel, né? Condenando inclusive a união deles. Elias censurava Acabe por ter casado com Jezabel, não judia e adoradora do deus Baal, condenando essa união, mesmo porque, além disso, Acabe aceitou em seu palácio na Samaria a presença dos profetas de Baal, permitindo o culto de um deus estrangeiro dentro do próprio palácio. Em virtude disso, os samaritanos passaram a ser odiados pelos outros judeus. 800 anos depois, na época de Jesus, essa rejeição aos samaritanos ainda existia. Elias passou então a ser odiado por Acabe e Jezabel, né? E aqui estava formada uma trama entre esses três personagens, né? A gente viu aí que Elias mandou matar todos os profetas de Baal. E gerou um karma violento para Elias, né? Jezabel, que era a sacerdotisa do rei, do deus Baal, não esteve presente nesse processo. A Bíblia não diz onde ela estava, só que ela não aparece, né? Aparece depois aqui, ó, 1 Reis, capítulo 19, 1 a 40. Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como passara a fio de espada todos os profetas. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal, isto é, ser degolado, né? E acrescente este outro, se amanhã a esta hora eu não tiver feito de tua vida o que fizeste da vida deles. Então, o ódio de Jezabel aí foi grande, né? E ela jurou se vingar de Elias, né? Mandando decolar ele também, né? E estava formada uma trama perigosa, né? Que viria a se consumar no futuro.
Então vamos ver como aconteceu isso. Né? Vamos para o Novo Testamento, né? E procurar identificar Acabe e Jezabel e Elias no Novo Testamento, né? Elias a gente já viu, né? Que seria João Batista. Né? Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus servidores: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Isso é o que Herodes pensava, né? Por quê? Porque Herodes, com efeito, havia mandado prender João. E o mandaram prender, acorrentar e lançar no cárcere, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Porque Herodes Antipas roubou a mulher do irmão, Herodes Filipe, e ficou com ela. Né? Pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher. Lembram que lá no Antigo Testamento, Elias falava da união de Acabe e Jezabel? Estava se repetindo aqui. Né? Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava um profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes, né? Que foi a Salomé. Né? E Salomé era sobrinha de Herodes, né? Porque era filha de Herodes Filipe. Né? Por essa razão, ele prometeu, né, dar o que ela quisesse. Né? E, instruída por sua mãe, Salomé, instruída pela mãe, né, disse: dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa de seu juramento e dos convivas presentes, ordenou que lhe a desse e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram o seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram anunciar o ocorrido a Jesus. Né? A gente viu que lá no Antigo Testamento, Jezabel jurou se vingar de Elias, que teria decapitado os seus profetas. Né? 800 anos depois, ela cumpre com o juramento, na personalidade de Herodíades. Né? Ela realmente efetuou a sua vingança, né? Mandando decolar João Batista. Né? Mas isso aconteceu porque João Batista quis, né? Por quê? Porque na consciência dele estava pesando isso aí. Isso era uma forma de resgate, de resgatou aquele débito que existia ainda no seu passado. Né? É incrível, né? Porque 800 anos a pessoa guardar um ódio assim, né? Por isso que para o espírito não tem tempo. Né? O tempo da gente aqui é muito relativo à nossa condição física, né? Mas para o espírito não é assim que funciona. Né? Não é a mesma coisa. Né? O espírito não conta o dia como a gente conta, um dia, 2 dias. Não tem nada a ver com isso, né? A questão do espírito. Por isso que ele pode passar 800 anos guardando o mesmo sentimento, como aconteceu com Jezabel, né? E conseguiu efetuar a sua vingança na condição de Herodíades. Né? Herodíades, né? Então, acreditamos que conseguimos trazer, né, ao entendimento de que esses personagens, Abraão, Elias, né, Acabe e Jezabel, né, foi possível deduzir, a partir das evidências interpretativas, né, que esses personagens do Antigo Testamento, né, reencarnaram na época de Jesus. Né.